não vão conseguir assistir neste momento. Então, pessoal, oficialmente, boa noite a todos. Eu sou o Fabiano Delagnolo, do Joinvale, e vamos falar hoje aqui sobre a jornada Jedi, né? Um momento aqui, o Warm-up Jedi, que é uma espécie de aquecimento, e já de imediato eu vou colocar aqui na tela, então vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou seguir aqui os slides, mas fiquem bem à vontade para fazer perguntas, se quiserem deixar mais para o final, talvez funcione melhor, mas assim, é bem bate-papo mesmo, tá? Então, para quem não conhece, né, alguns colegas ainda não conhecem, outros já sabem muito bem o que é o Jedi, já participaram de alguma maneira, ou conhecem bem o que é o Joinvale, mas para nivelar aqui, então, o Joinvale é uma associação que promove empreendedorismo e inovação, e o Jedi nasce a partir dessa visão, né? Então, como pano de fundo está um olhar para o desenvolvimento econômico, principalmente, né? E tendo como alavancas o empreendedorismo e a inovação para um desenvolvimento econômico sustentável e de impacto. O Joinvale, então, é essa associação, né, que promove essas duas bandeiras, e dentro do guarda-chuva de ações, projetos e programas está o Jedi como sendo um programa importante para a geração, promoção e geração de inovação e empreendedorismo. Ainda nesse contexto, né, nós criamos no ano passado um comitê de governança do ecossistema de inovação, no qual aborda esses temas para a cidade de Joinville, conectando as principais instituições. Então, essa visão não é uma visão exclusiva do Joinvale, mas sim de muitas instituições, né, e empresas e pessoas de Joinville que entendem que esse é o caminho, né, para uma busca pela qualidade de vida, através de uma economia forte, e com isso, né, naturalmente, a inovação e o empreendedorismo. Essa governança hoje é gerida por essas instituições, né? Isso aqui é um movimento, de certa forma, orgânico. Aqui, eu vou quebrar o protocolo aqui, parece que tem alguém com o microfone aberto, se alguém puder dar uma olhadinha aí, e manter fechado por enquanto, depois a gente abre aí, né, os microfones para... Deixa eu ver se eu localizo aqui, senão acaba atrapalhando os colegas aí, né? Ok. Então, esse comitê de governança, né, por essas instituições aqui, se reúne aí mensalmente, com uma agenda bastante propositiva, proativa, para alavancar, né, esses temas, inovação e empreendedorismo, como eu já mencionei. No fim do dia, né, o propósito da governança, lembrando que a governança nasceu a partir do PEDEM, que é um programa de desenvolvimento do município, né, puxado pela prefeitura com o SEBRAE, o mapeamento de ecossistemas feito pelo SEBRAE e Fundação CERT, o próprio Pacto pela Inovação, que temos em Joinville desde 2019, tudo isso foi colocado num projeto só, num programa só, que chamamos então de governança do ecossistema. E como propósito está a promoção da qualidade de vida, sustentabilidade e desenvolvimento econômico, para tornar Joinville uma cidade ainda melhor para se viver. Fazendo essa contextualização rápida aqui, só para entender, né? Tá, mas por que o Jedi e por que colocar energia nisso, né? É bacana, o tema startup está super na moda, digamos assim, mas para realmente nivelar o conhecimento e todos entenderem que é muito mais do que isso, né? Dentro das ações e estratégias, né, prioritárias desse comitê de governança está o desenvolvimento de novos empreendimentos inovadores. E aí, isso aí, agora, então, a gente começa a conectar diretamente com o Jedi como uma jornada, né, para a geração de novos negócios de alto impacto e inovadores. Então, é uma estratégia, existe uma meta bastante clara, tá, que é a geração desses números aqui. Esse aqui é o funil do empreendedorismo inovador em Joinville, como a gente tem estruturado hoje, é uma ferramenta viva, então a gente está sempre atualizando, mas para entendermos aqui o estágio, né, onde o Jedi se encaixa dentro desse desenvolvimento do empreendedorismo. Então, no campo da ideia, existem uma série de ações e etapas
que estão ali ainda na ideação, né? Ou muito embrionários. E aí temos ali o Startup Weekend como um programa, né, de um final de semana, que ele é bastante impactante, mas bastante embrionário também. O programa Nascer, o Think Tank ali do Projeto Resgate, os diversos projetos acadêmicos, né? A academia tem um papel super importante aqui de geração de projetos também, né? Os famosos TCCs, especialmente TCCs que são aplicados a soluções reais da sociedade, do mercado, hackathons diversos e por aí afora, né? O Grand Prix do Senai, que é bem conhecido também, e muitos outros que a gente está cada vez procurando mapear e conhecer, né? Então, tudo isso ainda no campo da ideia, né? São programas e projetos que não validaram necessariamente no mercado, né? Precisa agora, como se diz, colocar a bola no chão, entender se realmente é um problema relevante, se tem mercado suficiente, e aí começar, de fato, a empreender. E aí nasce, então, o JEDI com esse propósito. Lá em 2018, mais ou menos, 17 e 18, nós fizemos esse levantamento, esse diagnóstico, e nós percebemos que em Joinville nós tínhamos muito programas assim mais no campo de palestras, meetups, eventos um pouco superficiais, que também têm o seu valor, mas eles não geravam novos negócios necessariamente. E aí criamos, então, o JEDI com essa finalidade muito clara, né? Que é pegar todas essas ideias e agora transformá-las em negócios, né? Depois, com a intenção, então, de entrarmos já no campo da operação. O que é a operação? Eu já validei cliente, eu já estou começando a vender, começando a fazer os primeiros negócios, começando a gerar as primeiras notas fiscais, como se diz. E aí esse negócio, então, ele vai seguir essa jornada do empreendedorismo a partir de projetos de programas de incubação, como o da Softville de Nova Park, existem outros, o programa Jornada Startups do Sebrae, e aí tem uma série de outras alternativas, né, para realmente alavancar o negócio, tracionar e tudo mais. Mas nós ficamos aqui nessa etapa, então, que é da ideação para a operação, é aqui que o JEDI se posiciona. E aí, falando especificamente do JEDI, então, que é a Jornada de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação, né, é um programa para gerar novos negócios, especialmente negócios inovadores e negócios que estejam resolvendo problemas relevantes, né? Então, tem uma ênfase muito grande aqui por meio de inovação, de tecnologia e também de novos modelos de negócio. Alguns diferenciais do JEDI, né? Então, o foco em resolver problemas relevantes, a validação de todos esses problemas, né, por meio de processos bem consistentes, bem intensos. Então, é dado uma ênfase muito grande aqui, tá? Um time de mentores muito qualificados, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los. Hoje temos uma rede de mentores bem bacana, né, que são voluntários e que compartilham seu conhecimento e ajudam as equipes. Acesso a parceiros diversos, né, das mais diferentes tecnologias. Existe uma curadoria do perfil dos participantes, né? Depois podemos falar mais sobre isso. E o auxílio para as equipes, tanto no pré quanto pós-JEDI. Basicamente, o JEDI está desenhado, né, a metodologia está desenhada em cima de 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar, que é validar o problema. Então, o primeiro final de semana, a gente vai se dedicar principalmente na validação do problema. Aí tem metodologias para isso, tem formas de se fazer, métricas e tudo mais, então a gente vai abordar bastante isso. O segundo pilar é a solução, efetivamente, né? Então, eu tenho um problema real aqui e relevante, e como que eu soluciono esse problema, como que eu minimizo ele, né? Então, aí tem técnica do MVP, e uma ideação e uma série de metodologias que a gente vai abordar no segundo final de semana. E já indo para o terceiro final de semana, um pouquinho, no segundo final de semana já vamos dar uma pegada, uma pincelada nisso também, que é os modelos de negócio. Ou seja, eu tenho um problema, eu consigo resolver esse problema e como que eu ganho dinheiro ao fazer isso. E aí tem inúmeros modelos de negócio e a gente vai abordar esses temas também. Então, basicamente, esses são os 3 pilares do JEDI. Aqui algumas fotos, né, de mentores que a gente tem na rede, apenas como exemplo, né, são profissionais
altamente qualificados que a gente tem aí na cidade, na região, né? Hoje a gente tem mais de 70 mentores na nossa rede, tá? Então vocês vão ter acesso a uma rede bastante relevante de mentores. Aqui algumas fotos de edições anteriores, eu não vou aprofundar tanto essa etapa aqui, é mais para nivelar mesmo o conhecimento do que é o Jedi, né? Nós já fizemos 9 edições, a cada edição a gente vem melhorando, aprimorando e desenvolvendo, de certa forma, né? É uma metodologia relativamente nova, criada aqui em Joinville, mas temos números já bem legais, assim, bem impactantes, né? E essa agora é a 10ª edição, tá? Começa agora dia 20 de maio, efetivamente, né? Vai até 4 de junho. A gente vai ter ali atividades tanto no Agrotech Park, no Link Lab e no Instituto Senai de Inovação, e essa edição é um tema livre. Nós já fizemos edições do Jedi com temas específicos como saúde, educação, logística, mas a gente tem feito nas últimas edições o tema livre porque entendemos que é mais interessante, né? Oportuniza mais equipes, mais pessoas participar também. Então, entrando agora no nosso tema da noite, né, que é o warm-up, que é esse alinhamento, esse aquecimento, tá? Então, temos aí a atividade de hoje, dia 9, né, com o workshop aqui para formação das equipes, identificação de oportunidades e os alinhamentos. Na semana que vem, no dia 17, teremos um workshop com os mentores, né? Então, cada edição nós temos novos mentores também, então é necessário aí fazer os alinhamentos que vai acontecer na semana que vem. Então, efetivamente, o nosso warm-up Jedi aqui, nós vamos falar de 3 pontos: time, projeto e a jornada. Tá? Então, sobre time, tá, gente? A gente entende que a formação da equipe é um item extremamente relevante para o sucesso do projeto. Tá? Então, não é uma coisa assim trivial para se fazer de qualquer maneira. A gente entende que na maioria dos casos, vão sair daqui sociedades. Então, você não vai fazer uma sociedade com qualquer pessoa, né? Existem aí alguns critérios, algumas dicas que a gente faz questão de compartilhar para ajudá-los nessa definição do time, né? A grande pergunta aqui, né? É natural trabalhar em equipe? O que vocês acham? Vocês querem abrir o microfone e colocar no chat aí? Vocês acham que é natural trabalhar em equipe? Alguém se arrisca? Sim. Sim? Todo mundo concorda? Sim. Ok. Há controvérsias. Então, vamos lá. Não tem uma resposta única aqui, né? Mas, assim, a gente vive numa sociedade que, embora o tema trabalhar em equipe é de consenso, né? É senso comum de que é importante, mas... Tem um outro amigo nosso, Opa! que a gente estava também no dia do aniversário da Lari. E a gente, tem um microfone aberto aí, vamos ver, que me ajuda. O aniversário dele vai ser em maio. E a gente está se mobilizando, querendo fazer um espaço de vocês aí. Eu preciso localizar aqui quem é que está com o microfone aberto. E alguém consegue perceber aí, não? Ok, acho que fechou. Eu acho que já foi desligado. Tá, legal. Bom, gente, assim, ó, trabalhar em equipe, né, realmente é consenso aí que a gente é onde se tem o melhor resultado, mas muitas vezes nós somos impelidos a ser mais individualistas, né? E é necessário um esforço para se trabalhar efetivamente em equipe, né? Não é algo assim, embora o ser humano, né, ao longo da sua história, né, desde o tempo das cavernas, aí a gente aprendeu que o melhor resultado é quando a gente se une, mas não é algo simples, né? Muitas empresas e muitas pessoas falam que estão trabalhando em equipe, mas, na verdade, na prática, não é bem isso que acontece. Então, agora, uma coisa é um fato bastante conhecido, aqui tem 2 frases, assim, até clichês, né? Mas que vale a pena a gente reforçar. Uma delas é: ninguém é perfeito, mas um time pode ser, ou seja, através do trabalho em equipe, nós somos complementares, a gente consegue, né, suprir as carências e realmente unir os esforços e o time pode chegar muito próximo à perfeição, né? E tem uma frase bem conhecida do Michael Jordan, que é: o talento vence jogos, ou seja, numa jogada
individual você vai lá e consegue muitas vezes fazer a diferença e vencer um jogo, mas ganhar campeonatos, ou seja, sustentabilidade, longo prazo, perenidade, só se consegue com o verdadeiro trabalho em equipe, né? Então, realmente esse tema é fundamental. Eu me sinto bastante à vontade para falar do tema. Hoje não vamos aprofundar, obviamente, porque o tema trabalho em equipe seria quase que um treinamento à parte, né? Só algumas dicas mesmo, mas eu realmente acredito muito na potência do trabalho em equipe. Com a equipe, com o senso de time, né? Realmente que a gente consegue os melhores resultados, né? Tive oportunidade de experimentar isso inúmeras vezes e algumas assim com bastante impacto, né? Em 97 fiz parte da primeira expedição joinvilense para subir o Monte Aconcagua. Depois fomos novamente em 2005 e tive a oportunidade de também vivenciar uma modalidade chamada corrida de aventura, né? Que é uma corrida aí de 24 horas, de inúmeras modalidades, onde você só vence ou só chega até o final se a equipe chegar inteira. Tem que chegar, todos os membros da equipe precisam chegar juntos. Então, literalmente, muitas vezes você precisa carregar o seu colega nas costas, porque está com uma cãibra, porque se machucou. Na minha experiência, assim, foi o suprassumo do conceito de equipe, né? Foi a corrida de aventura. E isso realmente faz toda a diferença quando você consegue confiar a sua vida, por exemplo, nas mãos de um colega, de um amigo da equipe. E quando a gente está falando de abrir um novo negócio, de fazer uma sociedade, a gente muitas vezes vai passar por situações assim de necessitar de extrema confiança, né? Então, alguns dos desafios para formar uma boa equipe, tá, gente? 3 pontos aqui, né, rapidamente. Alinhamento é uma delas, é fundamental ter um alinhamento. Confiança, também é um tema super conhecido, mas não tem como ter trabalho em equipe sem confiança. E pensando agora em business, né, em desenvolver uma equipe, um projeto e um novo negócio, a multidisciplinaridade da equipe também é fundamental nesse caso aqui. Tá? Então, sobre alinhamento. A gente consegue alinhamento quando temos propósitos claros e muito bem comunicados. Muito dificilmente, pouco provável que a gente vá convidar ou que vocês vão convidar alguém para fazer parte do time que esteja remando contra. Não tem como. Aquela pessoa que está remando contra, ela nem fica no time, né? Você não vai considerá-la como um participante dessa equipe se estiver remando contra, né? O problema não é esse, o problema é quando a gente tem pessoas que até estão remando a favor, mas não existe um alinhamento muito claro. E aí a gente perde a energia, né, por não termos todos o mesmo alvo. Mas o alinhamento ele só é possível quando todos têm propósitos muito claros e muito bem comunicados. Então, algumas coisas que são óbvias que precisam ser ditas, né, quando você vai formar a equipe. Então, ter clareza, né? Por que você vai participar da equipe? Porque eu quero empreender e eu quero realmente abrir um novo negócio e quero, né, ganhar dinheiro, por exemplo, ou quero apenas desenvolver uma solução inovadora nesse assunto que é uma dor e eu já sofri, algum querido da minha família sofreu com isso, eu quero achar uma solução para isso. Né? Então, não significa que ter propósito certo nem errado, mas sim alinhamento. Vamos imaginar aqui um exemplo bem assim, extremo, né? Duas pessoas desenvolvem ali uma solução para salvar a baleia, sei lá, uma baleia que esteja ameaçada de extinção aí. Só que um quer virar milionário, quer empreender, quer virar milionário em cima dessa solução, e o outro, a grande preocupação é realmente salvar a baleia, efetivamente não está preocupado em ganhar dinheiro. Não tem certo nem errado aqui, mas muito provavelmente essas pessoas vão ter dificuldades para tocar o negócio, porque os propósitos não estão alinhados, não foram discutidos, não são claros e não foram comunicados. Então, isso é bem importante, tá, gente, na hora de formar a equipe, entender, né, o que se espera de participar. Eu vou participar do Jedi para quê? Eu vou participar só para conhecer a metodologia e aprender. Legal, tá tudo certo. Tá? Se o restante da equipe estiver de acordo, beleza, toca a vida. Não vai ter frustração lá na frente. O grande problema é quando a gente não comunica o nosso propósito
e aí o subentendido geram as frustrações, né? Aquela expectativa que não foi atendida, e a expectativa sempre está na nossa cabeça, né? A expectativa não atendida que acaba gerando a grande frustração e assim por diante. O segundo tema é a confiança, né? Então, precisa ter confiança entre os membros da equipe. Parece óbvio isso, mas nem sempre é, né? Nem sempre acontece. Às vezes a gente tem na equipe alguém que, né, você não soube dizer não, né? Às vezes aquele colega super amigo, colega de bar, como se diz, mas que não tem aquela confiança para ser um sócio, por exemplo. O que acontece quando não existe confiança entre as pessoas ou não existe confiança dentro da equipe, né? A gente acaba evitando de discutir, evitando os conflitos, né? Porque não tem essa liberdade. Ao evitar os conflitos e os debates e as discussões, isso prejudica o comprometimento e aí fica uma bola dividida, um não chama a responsabilidade ao outro e realmente compromete os resultados coletivos, ou seja, o resultado final ele é completamente comprometido, porque desde o início não houve as discussões e aí não houve comprometimento e assim por diante. Então, é uma espiral negativa pela falta de confiança. Quando existe confiança entre as pessoas do time, a gente tem liberdade para debater as ideias, dizer, cara, não concordo, não acho que seja assim, vamos tentar de outro jeito, e sem censura, né? Realmente olhando para as ideias e não para a busca de culpados, mas na busca de causas e com liberdade de falar a verdade, né? Então, essa é a grande sacada, né? A liberdade de falar a verdade sem censura, e isso gera comprometimento, isso gera engajamento, né? Porque as decisões foram discutidas, as ações planejadas foram discutidas e todo mundo se compromete. Se todo mundo se compromete, a gente também tem liberdade de chamar a responsabilidade um ao outro, dizer, colega, nós não tínhamos combinado isso, não foi assim que era para fazer, e essa chamada de responsabilidade acaba promovendo resultados coletivos. Então, é uma espiral positiva. Tá? Então, ter uma confiança realmente é bem importante na formação da equipe. E por terceiro item, a multidisciplinariedade. Né? É bem comum nós buscarmos pessoas que têm o mesmo perfil nosso. Né? É muito mais fácil, na verdade, uma equipe de pessoas que pensam igual, que têm o mesmo perfil. Né? O engenheiro vai buscar mais 3 ou 4 engenheiros e ok, né? Pô, bacana, vai ser uma equipe super top, mas vai ficar aquém, vai ficar frágil em outros aspectos. É mais difícil empreender, é mais difícil uma sociedade, é mais difícil um time que tem pensamentos diferentes e visões diferentes. Mas é a receita, né? Quando a gente consegue administrar essas diferenças, é a receita para ter um time mais robusto, mais completo, com mais chance de sucesso. Então, algumas habilidades essenciais, né? Só para vocês terem esse cuidado também na escolha do time, né? De não pegar todas as pessoas de um mesmo perfil, tá? Porque isso não é bom para o desenvolvimento do time. Então, pensar assim, num perfil de fato empreendedor, né? Alguém que tem esse perfil de negócio, esse perfil comercial, esse perfil, né, de CEO, eventualmente, já imaginando que lá na frente vai ter um CEO aí. Um perfil técnico, então precisa ter algum técnico, né, no time, e o perfil mais criativo, que acaba indo mais para o campo do marketing e de design, né? Então, são 3 perfis assim que a gente tem visto, né, no meio das startups ou dos novos negócios, que são bem complementares, tá? Ah, tem que ser assim? Não, não precisa ser assim. Mas é uma recomendação, uma sugestão. Mas, no mínimo, pensem em perfis complementares, tá, gente? Isso realmente faz uma diferença bem legal. Ainda dentro de perfis, né? Alguém que tenha mais essa questão, e aqui falando de perfis técnicos, né? Hard skills. Soft skills também, né? Tem perfis diferentes e complementares. Então, alguém que tenha um pouco mais esse perfil de liderança, né? Que tenha mais aquela atitude, vamos lá, gente, e puxa à frente. Não dá para todo mundo ser líder, né? Imagina uma equipe com 5 líderes, vai dar ruim. Né? Mas pelo menos tem que ter alguém que seja o entusiasta, o puxador, né? O focado no relacionamento.
alguém um pouco mais crítico, tá? É fundamental, é chato pra caramba, mas é preciso, né? Aquela pessoa mais analítica, mais pé no chão, que quando está todo mundo viajando na maionese, traz a turma para a realidade. Opa, peraí, viram isso? E nessa visão de identificar onde pode dar errado, é fundamental no time. E esse soft skill ali mais voltada para o campo da criatividade, da imaginação, né? mais emoção, também são perfis diferentes e complementares que ajuda bastante ter no time, beleza? De novo, não é uma verdade absoluta, não é obrigatório que tenha todos esses perfis aqui, mas são algumas sugestões aí para ajudar vocês. Beleza? Então, aqui falando da formação de time, o segundo tema aqui é o projeto em si, né? E aí a nossa ênfase é que busquem problemas, porque nós entendemos que problemas são oportunidades. Ou seja, onde há um grande problema, há uma grande oportunidade. É bem comum as equipes chegarem no Jedi já com uma ideia super maravilhosa, mega power, apaixonados pela ideia, vou revolucionar o mundo com essa ideia, mas quando a gente vai tentar entender qual que é o problema que isso está resolvendo, não resolve problema nenhum, não tira a dor de ninguém, não melhora nada efetivamente, então naturalmente não vai ter negócio. Por mais linda que seja a ideia, por mais apaixonado que o empreendedor esteja, com todo o afinco que ele vai trabalhar, se não estiver resolvendo um problema, não vai ter mercado. Simples assim. Então, na tese do Jedi, necessariamente precisa estar resolvendo uma dor, um problema. Tá? E aí, né, é justamente nos problemas que estão as oportunidades. O que é problema, Fabiano? É só aquela coisa, a máquina que quebrou, o acidente, é uma coisa catastrófica? Não, problema, qualquer resultado indesejável é um problema. O próprio Vicente Falcone, nosso guru brasileiro da gestão, ele reforça bastante isso, né? Não atingir uma meta é um problema. Se eu tenho perdas, ineficiências, qualquer coisa que esteja fora de um resultado desejável é um problema. Então, se é um problema, tem uma oportunidade ali. Tá? Depois vocês vão ter acesso a esses conteúdos todos. Eu vou dar alguns exemplos apenas, né, de oportunidades, ou seja, de problemas onde existem ali oportunidades. Então, pensando não só nas empresas, nos processos, mas na vida como um todo, tudo que envolva paradas, esperas, atrasos, que a gente consiga resolver, tem aí oportunidade. Né? Aí, mais para a área de produtos mesmo, né? E processo produtivo, defeitos, refugos, retrabalhos, falhas diversas. E aí pode ser na área de serviços, né? E, enfim, qualquer falha nesse sentido configura obrigatoriamente em oportunidades se eu resolvê-las. Excesso de transporte, movimentação desnecessária, pensando aqui no viés de logística, custos elevados, escassez, processamentos desnecessários, capital humano subutilizado. Aqui tem um olhar bastante grande para os negócios, tá, gente? Agora, você pode aplicar isso também para a vida do dia a dia, né? Falhas de comunicação, burocracias, faltas de dados, gestão. Quando a gente está falando ali em cima, né, de defeitos, de refugos, de retrabalhos, isso pode ser aplicado para todos os campos da vida, né? Então, a área da saúde, como por exemplo, a área da educação, como por exemplo, né? Todos os campos da vida onde existem falhas, então ali tem oportunidade. Tá? Existe atraso. Um exemplo de uma startup que nasceu no Jedi passado e está avançando, que é a redução de tempo de espera em clínicas e hospitais. Ninguém pode, né? Falou em perda de tempo, né? Tempo especialmente é o recurso mais valioso, mais escasso. Qualquer coisa que você conseguir proporcionar que faça redução de tempo, né? Economia de tempo, tem aí um grande negócio. Então, ganho de dinheiro, ganho de eficiência, ganho de tempo, tem muitas oportunidades de fato. Então, o segredo é que encontrou um grande problema, maravilha, né? Encontramos aí uma grande oportunidade. Então, fica a sugestão para as equipes, né? Vocês têm aí até o dia 20 para pensar em buscar os maiores problemas possíveis, né? Ativar o radar de treta, como se diz, ativar aí o radar de problemas e buscar os problemas mais cabeludos, mais complexos, que encontrando solução para isso, você vai ter nas mãos um grande negócio.
exemplos ainda, né, de problemas, de dimensão de problema, vale bastante essa reflexão, né? Essa solução que eu vou encontrar, ela vai ser uma vitamina ou vai ser um analgésico, né? Ou seja, a vitamina é legal, né? E tem campo para isso, né? Tem muitas fábricas de vitamina, tudo certo. Mas quantos de nós aqui comprou, né, uma vitamina, colocou ali na prateleira, super motivado, né? Quando comprou, agora eu vou cuidar da minha saúde, aquela coisa toda, e o produto fica ali, quando venceu, passou a validade e não tomou a vitamina. Agora, imagina aquela dor latente que você acorda na madrugada com uma dor muito forte, seja uma dor de cabeça, uma dor de dente, enfim, uma dor muscular, e você não consegue nem dormir de tanta dor. Você vai fazer o que tiver que fazer, vai levantar, vai na farmácia, vai no médico para comprar um analgésico, para resolver aquela dor gigante, né? Então, aqui realmente eu tenho aqui uma oportunidade maior, né? É importante fazer essa pergunta, né? Porque as estratégias são diferentes, né? Então, se eu tenho uma dor latente, a chance de gerar negócios é muito mais fácil, digamos assim, ou é mais viável, né? Se eu tenho aqui uma solução que é uma vitamina, ok, tem mercado também, mas eu vou precisar talvez investir muito mais em marketing, talvez eu vou ter que usar uma estratégia um pouco mais complexa para fazer o negócio virar. A gente vai aprofundar isso com mais detalhes dentro da jornada, mas fica já a dica para aquelas equipes que ainda estão buscando os seus problemas, né? Já quase indo para o nosso final aqui, então, o empreendedorismo inovador, ele parte, né, de uma ideia, de uma execução que vai gerar negócio. A ênfase que a gente quer dar aqui é a seguinte, né? É a execução, tá? Então, é muito mão na massa, né? O Jedi, é disso que se trata o Jedi, é tentar sair, assim, daquele campo romântico do empreendedorismo, né? Existe hoje em dia aí um empreendedorismo de palco, né? Um modismo de startup, de certa forma, né? E que a gente quer no Jedi, a gente vem batalhando mesmo para trazer mais para uma realidade, é mais mão na massa, é resolver problema, é execução. Então, as equipes que vão entrar aí, né, preparem-se para trabalhar bastante, tá? Porque realmente é isso que vai requerer a jornada. Então, agora, olhando a jornada completa, né, nós vimos aqui esse alinhamento, né, o workshop aqui do Armap. No dia 20, então, começa efetivamente a abertura oficial no sábado de manhã, para as equipes que vão participar, depois a gente vai passar isso com bem mais detalhes, com os horários e tudo, mas para vocês terem uma visão geral, né? Então, temos uma abertura oficial no sábado de manhã, lá no auditório do Agorotech Park, e entramos com um workshop sobre definição do problema, mais mentoria, também workshop de processos de validação, e aí muita mão na massa, né? Seja no final do sábado, no domingo, fechando o domingo aí com um workshop de ideação e MVP, preparando vocês para essa semana, né, esse intervalo de uma semana, tanto fazer as validações do problema, como já começar a desenvolver minimamente a solução. No segundo final de semana, que é 27 e 28, já de arrancada, no sábado de manhã, as equipes apresentam como foi o processo de validação do problema. Então, aqui é checkpoint, né? Precisa efetivamente validar o problema. As equipes que não validarem, elas estarão passíveis de desclassificação. Isso é definido, né, por uma análise dos mentores, tá? A nossa intenção enquanto organização é, obviamente, que ninguém desclassifique, mas é importante saber que precisa validar o problema. E aí tem toda a orientação a respeito. O trabalho aqui de desenvolvimento do MVP, e já começamos a falar de modelo de negócio, né? Então, no segundo final de semana, a gente já começa a entrar nesse tema também. E no último final de semana, então, a validação do MVP, a modelagem de negócio e preparando o pitch, né? O famoso pitch, a apresentação do negócio para uma banca de jurados, né? Jurados / investidores, digamos assim, que aí é no domingo, dia 4 de junho, a apresentação final para a banca de jurados. Então, assim, essa é a espinha dorsal da jornada, né? São 3 finais de semana, sábado e domingo, começando ali normalmente às 8h30 da manhã, com café de boas-vindas, indo ao redor de 18 horas, tá? Com intervalo para almoço,
tá? Então, fiquem bem tranquilos, vai ter alimentação para o dia todo, vocês vão estar sendo muito bem assessorados, mas é importante considerar essas janelas de horário, tá? Tem possivelmente pequenos ajustes, mas em linhas gerais é isso. Quais são os benefícios, né, para os projetos aprovados? Aqui vale lembrar também que o JEDI não é uma competição entre as equipes de primeiro, segundo, terceiro lugar, qual equipe é melhor do que qual, não é disso que se trata. Todo o time, né, de organização do JEDI e de mentores tem como missão ajudá-los a que os projetos sejam aprovados. O que é um projeto aprovado, né? O que a banca de jurados vai definir para que aprove o projeto? Em primeiro lugar, vou repetir o que eu falei no início. Em primeiro lugar, existe um problema real, então fica claro que existe uma dor aqui relevante. Existe uma solução para esse problema, então a equipe teve felicidade em achar uma solução viável, né? E, em terceiro lugar, dá para ganhar dinheiro com esse negócio. Tá? Então, são esses 3 pilares. Existem outros critérios ali, mas esses são os 3 principais em que vai definir se o projeto ele é aprovado ou não. Todos os projetos aprovados receberão um pacote de benefícios. Então, de cara, né, o networking com empresas, investidores e universidades, a gente consegue uma abertura de mercado muito grande para esses novos negócios por meio, né, de uma grande rede que nós temos de networking, tá? Seja no Conselho do Joinvale, mantenedores, mentores. Então, realmente é uma rede muito relevante. Muito dificilmente a gente não vai conseguir conectar a startup, o projeto, com uma empresa que tenha a necessidade daquela solução. Isso é uma mão na roda gigante, tá, gente? Talvez vocês não percebam nesse momento, mas realmente faz toda a diferença. Tem um processo de pré-incubação gratuita, então é um pós-JEDI, tá, que deixa o processo um pouco mais maduro. 3 meses de uso de coworking nos coworkings parceiros, então imagina um negócio que está nascendo agora, a equipe precisa se reunir, precisa trabalhar, mas não tem aonde, então durante 3 meses vocês não vão ter custos de aluguel de sala, de local para trabalhar. Acesso a essa rede de mentores, né? O suporte de um mentor guia, então a equipe pode sim escolher um mentor da rede para ter uma espécie de guia ao longo dos próximos passos no pós-JEDI. A gente tem acesso a entrevistas e publicações de artigos aí em diversos canais, que também pode ser uma alavanca para os projetos, e um voucher de R$100 em serviços do Asas, 3 meses de boleto a 99 centavos para quem fizer sentido, né, que for usar esse serviço, então tem aqui esse benefício também. E aí temos um projeto, então, nessa edição teremos apenas um projeto premiado, infelizmente. Então, um projeto receberá, além daqueles todos os benefícios, um aporte de R$10 mil, é fundo perdido, digamos assim, é um dinheiro mesmo de aplicação no negócio, sem equity, né, sem ter participação no negócio, é realmente para ajudar a equipe. Não é nenhuma fortuna, R$10 mil, sabemos disso, mas muitas vezes é um dinheiro que ajuda, né, a comprar um protótipo, a comprar uma licença, se for necessário, ou às vezes custear alguém para ficar no projeto em tempo parcial, tempo integral durante 1, 2, 3 meses. Enfim, é um recurso que pode ser usado como uma alavanca nesse início de jornada, né, ajuda bastante. Tá? Então, tem aí, né, aqui nesse caso, sim, daí é uma competição e é o time de jurados que vai definir qual o projeto. E aí, não é o melhor pitch necessariamente, não é o melhor projeto necessariamente, mas sim o projeto mais viável, tá? O que os jurados vão olhar esse projeto, considerando a relevância do problema, considerando o tamanho de mercado, considerando a solução que foi escolhida, considerando a robustez ou o perfil do time, então uma série de critérios vão ser considerados. Esse business aqui é o mais viável, e então é esse que vai ser escolhido, né, para receber o prêmio. Então, já encerrando aqui, abri para perguntas, né? Essa edição tem o patrocínio da Soft Expert, a Cicobi, Selbet, BRDE, Pollux, Estágio, Propriedade Intelectual e Impulso Produções. Os mantenedores do Joinvale são essas marcas aqui, já bastante conhecidas, né, por todos vocês. Nós temos aqui
hoje à noite alguns mentores, mantenedores participando, né? Então, a CRED, ArcelorMittal, Colégio Bonja, Clamed, Fiesc, IKEA, Martinelli, Metal Group, Perini, SST Advogados e BMW, BMW e Mini. E a realização, então, é do João Vale, Sebrae, e com o apoio aqui principalmente, né? Temos, na verdade, uma rede de apoio muito grande, mas aqui, né, então, abrindo os espaços para nós, o Ágora, o Linklab, FabLab, Softville, Startup, SC e a Fiesc, né, o Instituto Senai de Inovação, que houve uma falha aqui, acabamos esquecendo. Tá? Então, agradeço aí a atenção de vocês e fico aberto para perguntas, né, caso algum item aí não tenha ficado muito claro. Deixa eu ver aqui no chat algumas perguntas. Fiquem bem à vontade, tá, gente, de abrir o microfone aí, enquanto eu vou lendo aqui. Ó, tem o colega aqui, o Luan, que tem duas ideias, 2 projetos, mas ele está sozinho, não tem equipe. Então, né, fica a dica aí, quem quiser empreender e não tem projeto ainda, né, pode chamar o Luan e montar uma equipe com ele. Alguma dúvida, gente? Oi, Fabiano, Silvana. Oi, Silvana. Boa noite a todos. Eu fiquei com uma dúvida, Fabiano, com relação às equipes. Na validação do problema, por exemplo, se tivermos como 50 equipes, se todas passarem nessa validação, seguem até a final, é isso? Sim. O critério principal, ele não tem uma quantidade ali na validação do problema, né? É as que passarem na validação. Entendi. É isso mesmo. Nós vamos batalhar para que todos passem, tá? Nós vamos ajudar vocês para que todos passem. Entendi. Tá. E com relação às equipes, Fabiano, todos os integrantes precisam ser de Joinville? Não. Inclusive tem equipes com gente de fora. Claro que tem a questão logística que acaba, né, comprometendo um pouco, mas não é restrito a Joinville, tá? Nós já tivemos equipe de outras cidades, né, bem tranquilo. Desde que participe, não tem problema. Perfeitamente. Entendi. Eu acho que é isso, então. Show. Mais alguém? Fabiano, Clodoaldo falando. Boa noite, pessoal. A inscrição é individual, né, Fabiano? Ou é por pessoa, ou já faz inscrição de equipe? Não, ali no link, cada pessoa precisa se inscrever, tá? Porque tem uma série de perguntas. Mas já para entrar na jornada já entra em equipe, tá? Até por isso mas a equipe pode vir formada de fora já. Sim, preferencialmente. Tá. Preferencialmente. Será dúvida. Obrigado. E aí é importante que todos os membros da equipe preencham, né, o formulário, tá? Porque ali tem uma série de questões que vai dar um score, né? Então, a gente tem um limite de equipes, e aí isso é importante, tá, gente? Muito provavelmente nem todas as equipes vão entrar, né? Porque normalmente tem mais inscritos, na edição passada foram mais de 30 equipes que se inscreveram e entraram efetivamente 20, né? Então, aquelas perguntas ali, elas vão dar um score da equipe, tá? Isso é tudo tabulado, bem racional, assim, e aí, a partir disso, são escolhidas as equipes, tá? Tá, ok? Obrigado. Aqui tem uma pergunta no chat, né? Deixa eu ver aqui. Se pode ser remoto também? Não, é presencial daí, tá? Pelo menos duas pessoas precisam estar presencialmente todos os dias, tá? Se vocês admitirem uma pessoa ou duas da equipe de vocês online, né? Mas eu não sei, porque nós não vamos divulgar os workshops, eles não serão online e tem muita atividade mão na massa, né? Então, eu não consigo imaginar aí como faria isso de forma remota, tá? Não me faz muito sentido. Mais de um projeto por equipe? Não, também não vai fazer sentido, porque um projeto só vai dar muito trabalho já, tá, gente? Então, não tem como tocar 2 ao mesmo tempo aí. Boa noite, Fabiano. É o Lucas Boa noite. aqui. Vai ter algum canal de comunicação para conversar com o pessoal que está aqui dentro depois, para a formação de equipe, por exemplo?
Boa pergunta, vamos providenciar isso sim, tá? De bate-pronto, então, eu coloco à disposição os nossos contatos no Joinvale, e a gente, a exemplo de outros anos, a gente vai criar um grupo de interessados que não tem equipe. E aí ali vocês vão ter a oportunidade de se conhecer, se apresentar, trocar telefones e eventualmente montar uma equipe daí, tá? Inclusive, né, eu vi aqui que o Ricardo perguntou, professor, estou iniciando no front, né? O professor, porque ele é um aluno nosso da Stacks, e ele... Aí, Ricardo, respondendo aqui direto para você, no teu caso, infelizmente, não vai dar para participar nesse momento, né? Porque imagino que vai ser bem inviável vir 3 finais de semana do Rio de Janeiro para cá. O que pode acontecer, tá? Algumas equipes precisarem de desenvolvedor de software, né? Que, aliás, é uma habilidade bem escassa, né? É bem comum a equipe, ok, avancei, agora preciso de um desenvolvedor, não tem um desenvolvedor na minha equipe. E a gente disponibiliza daí o contato dos alunos da Stacks, quem tiver interesse, né? A gente não interfere nisso, mas a gente faz essa ponte aí. Então, Ricardo, a gente volta a conversar, tá? Havendo necessidade aí de você, de repente, ingressar num time com essa finalidade daí de ser o programador do time, né? Fabiano, mais uma pergunta. Tem quantidade mínima de integrantes por equipe? Ali você passou no slide e eu não lembro. Bem observado. É mínimo 2 pessoas e máximo 5. Tá? Tá. Equipe para o Jedi é considerado de 2 a 5. 2 a 5, ok. Uhum. Legal. Mais alguém? Eu vou colocar aqui no chat, tá, gente, o meu contato aqui de WhatsApp, embora vocês já tenham, né, provavelmente da equipe, nosso e-mail e tudo mais, mas fiquem tranquilos também para fazerem perguntas, tá, no que for necessário, tá? A gente está à disposição. Agora, essa próxima semana aí, ela vai ser bem intensa, né? Então, vão surgir dúvidas para vocês, fiquem bem à vontade para nos procurar, tá? A gente está... Opa, foi errado o número aqui, tá? Ignora esse número. Caracas. Faltou um ali. Que prazo para inscrição é dia 11, está mantido dia 11 também. Não temos planos de prorrogar, tá, Enzo? A princípio é dia 11 mesmo. O Daniel Croin pergunta se a equipe pode ter vínculo com uma empresa desenvolvendo uma solução para ela. Sim, sim, Daniel, boa pergunta. Inclusive, nós temos equipes aqui vindas dos mantenedores do Joinvale ou patrocinador, e aí pode ser um projeto de intraempreendedorismo, que não necessariamente vai virar um novo negócio, pode ser uma spin-off, né? Então, a empresa vem com um projeto e com a intenção de gerar uma nova unidade de negócio, por exemplo. Então, isso é bem tranquilo, bem comum, inclusive. Os mentores estarão presencialmente, sim, tá? Então, todos os dias a gente vai ter um baita de um time de mentores, tá? E eles ficarão ali à disposição de vocês. Aliás, essa é uma grande sacada, uma grande riqueza do Jedi, tá, gente? Vocês, as equipes, terem acesso a uma rede super competente, que os caras estão ali voluntariamente no final de semana, com o propósito de ajudar as equipes. Isso é muito legal. Algo mais? Fabiano, ainda com relação às equipes, por exemplo, 3 pessoas, 2 de Joinville e uma de fora, que não participaria nenhum dia presencial, é possível? Assim, Silvana, é possível, né? Porque 2 pessoas para nós configura como uma equipe. Tu vai ter uma terceira pessoa que não vai participar. Eu não sei qual vai ser o papel dessa pessoa, tá? Mas é algo que vocês vão ter que administrar. Se vocês, enquanto equipe, essa dupla, achar que faz sentido ter uma pessoa de longe acompanhando, aí é uma prerrogativa de vocês. De novo, mínimo 2 pessoas presencialmente, né? Talvez, né, se for uma pessoa que tem aí uma habilidade, né, um talento, ou que domine tecnicamente o tema que vocês vão trabalhar e que vai agregar, ok.
Seria mais como uma parte da equipe técnica. Teria uma pessoa da parte técnica e seria um auxílio à equipe técnica. Ok. Nós não vamos interferir nisso, tá? Uhum, entendi. Ah, tudo bem, então. Obrigada. Beleza, gente? A conversa aqui estava dimensionada para 1 hora, temos aí mais 7 minutinhos aí, estou à disposição se quiserem perguntar mais alguma coisa. Vai ter bastante comida, tá, gente? Normalmente a gente ganha uns quilinhos. Fabiano, Oi. foi mostrado um mapa resumido do que é uma boa estratégia para identificar uma dor, certo? Um problema. Uhum. Mas existe alguma dica sua de algum campo que esteja bastante deficiente no mercado hoje? Tem muito problema no mundo, né? Desculpa, eu não vi quem que fez a pergunta aqui. O Keller. Lucas Keller. Lucas Keller. Áreas que são tendência, né, Lucas? Qualquer coisa, na minha visão. Aí acho que é muito pessoal mesmo, tá? Qualquer coisa que vá ajudar a ganhar tempo, né? Porque nós estamos, a humanidade cada vez mais está indo por um caminho assim de busca de qualidade de vida, né? Os robôs estão fazendo aquelas coisas mais braçais. A inteligência artificial está substituindo atividades repetitivas, assim por diante. Então, nos sobra mais espaço para a busca pela qualidade de vida. E aí o fator tempo, ganhar tempo passa a ser algo assim muito relevante. Esse é um ponto. Questão da saúde, né? Saúde é ter muita oportunidade, né? O ser humano está vivendo mais, está querendo viver melhor, mais e melhor. Novas doenças estão surgindo, então existem novos campos aí a serem explorados, né? A parte de mobilidade, e aí, quando falo em mobilidade, está relacionado ao tempo também, porque ninguém mais aguenta ficar perdendo tempo no trânsito, por exemplo. Então, qualquer solução que melhore e torne a mobilidade mais eficiente me parece um belo de um negócio, né? Agora, olhando para o campo aqui de Joinville, tudo que envolva a indústria 4.0, tá? Tecnologia, sensorização, tem muita oportunidade aí. Educação tem muita oportunidade, né? O mundo está passando por um processo de transformação monstruoso no tema educação como um todo, as formas de gerar educação. No Brasil, né, lamentavelmente, a gente vem observando uma perda significativa na qualidade da educação. Então, soluções que promovam uma educação mais impactante, mais eficiente, também acho que é um bom mercado aí. Mas tem muita oportunidade, realmente. Não sei se te ajudei ou atrapalhei mais. Eu também não sei. Tem um banco também, né, Fabiano? Não sei se vai ser disponibilizado, só numa situação que o pessoal não conseguir identificar, Boa. mas também tem, né? Bem lembrado, Lincoln. Nós temos uma espécie de banco de problemas, tá? Então, tem um portfólio ali de problemas de empresas e tal, e a gente pode disponibilizar também, enfim, quem não tem ainda uma dor, né? Porque ali no banco de problemas, normalmente são empresas que registraram suas dificuldades. Então, entende-se que, se alguém resolver aquela dificuldade, muito provavelmente já tem um cliente, já tem um mercado, né? Então, também faz sentido. Aqui a pergunta, né, se pode escrever 2 ideias para ver se uma delas passa. Assim, nós não vamos de arrancada julgar as ideias, né? No início da jornada vai ter o processo de validação desse problema. A ideia vem depois, primeiro é o problema. Então, nesse processo de validação, vai ficar claro se tem business ali ou não. Eu acho que a equipe pode trazer as 2 ideias e quando começarmos a trabalhar, colocar a mão na massa, daí a equipe escolher para qual caminho vai e, inclusive, se ali na frente
entender que o problema não é relevante, vem o famoso pivotar, né, na linguagem de startups, aí, pô, precisa pivotar, ou seja, vou mudar completamente o rumo do desenvolvimento e pode trazer a segunda ideia daí. Então, acho que ter na manga uma segunda ideia aí é sempre bacana. Mais alguma coisa? É isso, gente. Então, eu acho que podemos encerrar aqui, né? Deu o nosso horário também. Super agradecer aí a atenção de todos, né? E mais uma vez reforçar, estamos à disposição para auxiliá-los nessa etapa e esperamos vê-los aí na jornada, né? No sábado de manhã, dia 20. E vamos para cima, vamos empreender, porque o que faz a diferença nesse mundo é o empreendedorismo, né? A gente acredita nisso. Beleza, gente? Valeu. Beleza, obrigada, Valeu. Fabiano. Tchau, tchau. Beleza, boa noite a Boa todos. noite a Um todos. abraço. Até mais, um abraço.